A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Que agora Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos ler a palavra poderosa do nosso Deus. Ela vai tocar a nossa alma, ela vai nos orientar, nos dar visão, entendimento, e ela vai falar agora a nossa vida espiritual. Nós vamos continuar a nossa leitura. Hoje é dia 4 de abril de 2022 e nós vamos ler hoje 2 Samuel 8, 9, 10 e 11. Tem sido uma bênção, né? São leituras que, quando você completa a Bíblia toda, que você tem essa visão panorâmica de toda a Bíblia, aí você vai entender a importância, às vezes, também dessas fases, né, da história, desses textos da Palavra de Deus que às vezes a gente não conhecia, com certeza, porque às vezes não leu desta forma, né, todos os dias. E hoje nós vamos continuar falando sobre as vitórias militares do rei Davi. Nós vamos também falar sobre um camarada chamado Mefibosete. Nós vamos, o que mais aqui que vai ter? E hoje nós vamos ver a falha de Davi, a principal falha dele, que a Bíblia relata. A Bíblia não esconde, hein? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pisou na bola feio, e hoje nós vamos ler sobre isso também. Então, 2 Samuel 8, capítulo 1, diz assim. Vou tomar minha aguinha aqui para começar a ler. 8:1. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Adadazer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Adadazer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Adadazer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Adadazer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Adadazer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Adadazer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Adadazer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado. Outras nações que havia derrotado. De Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Adadazer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército.
Josafá, filho de Eliúde, era o administrador, era o historiador. Jesus, está difícil. Deixa eu voltar aqui. Versículo 16. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Davi trata Mefibosete com bondade. Capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Davi a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Capítulo 10. Linda essa história, né? Ele procurou alguém no reino que era descendente do rei Saul, Jonatas, para mostrar bondade. Coisa linda isso, meu Deus. Capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar bondade a Anum, ou lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte de seu pai. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi e raspou a metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra.
Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto havia enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 das terras de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e informaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzida por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 11 e último desta leitura de hoje. Preste atenção nesse pecadão do rei Davi, olha só. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas de Israel para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que não foi para casa? Por que não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e meus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar.
Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou outra vez. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Vocês estão entendendo aqui por que Davi queria que ele fosse para casa, né? A mulher já estava grávida e ele queria encobrir o seu pecado, fazendo com que Urias, o esposo da mulher, se deitasse com ela. E para que alguém falasse então que aquela gravidez seria de Urias e não de Davi, né? Filho seria de Urias e não de Davi. Olha só, quando a gente erra, quando a gente comete um pecado grande, há uma tendência da gente querer cobrir isso. E para cobrir uma mentira, um pecado, outras coisas erradas devem ser feitas. E isso é uma destruição. Veja como o pecado ele é pernicioso e como ele é destruidor. Ao passo que a verdade é a verdade, e a verdade prevalece. Então quando nós contamos uma mentira, ou como fazendo algo errado e temos que esconder, então nós temos que preparar outras coisas para que esse erro não apareça. E isso é destruidor. Que a gente possa aprender com isso hoje, né? Davi trama a morte de Urias. Olha só, como se não bastasse aquilo, agora ele vai tramar a própria morte do homem. Meu Deus! Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. Joabe era o comandante do exército de Davi. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Por que será, né? Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos outros soldados de Israel. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra do moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. Ou seja, ele fez isso porque tinha uma estratégia para o rapaz morrer. Tá vendo o problema? Uma coisa foi puxando a outra e olha a confusão aqui, ó. O mensageiro foi a Jerusalém e lhe deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós no campo aberto, disse o mensageiro. Quando perseguimos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, e entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ela se tornou uma de suas esposas, e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou a Deus. Claro. E agora você vai ver a consequência desse desagrado amanhã, na nossa leitura no dia 5. Que Deus te abençoe. E lembre-se, um erro puxa outro erro. E para se encobrir um erro, comete-se outros erros. Não faça isso. Seja sim, sim, não, não. Seja verdadeiro você diante do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.